Fala galera, muito bom dia, tarde, noite, independente do horário que você estiver assistindo. Eu me chamo Luca Laprovitra e hoje eu vim aqui falar um pouco sobre uma polêmica, né, que aconteceu aí nessa última terça-feira, de um vídeo de dois torcedores do Ceará falando que o Fortaleza não foi fundado em 1918, que foi fundado na verdade em 1932. E eu vim tirar umas dúvidas, né? Explicar um pouco dessa história, porque muita gente ficou com raiva, ficou confusa. Pô, essa entrada do Fortaleza, não é? Esses caras tão loucos. Vou explicar, tá? Fiquem aí tranquilos. Primeiro, eu queria dizer que é uma pena, né? Que isso não é nenhuma novidade, essa história. Quem já leu, até indico, né? Esse livro aqui do Fortaleza, né? Que você pode dar uma olhada. Fortaleza, História, Tradição e Glória, do Ayrton e do Wagner de Farias. Você pode comprar nas livrarias aqui em Fortaleza. Eu mesmo comprei na Leitura, lá na Rio Mar, o meu exemplar. Você pode adquirir e conhecer um pouco da história do Fortaleza. Inclusive eu vou tratar isso porque o Ayrton e o Wagner de Farias fizeram, né, tanto a do Fortaleza quanto a do Ceará, quanto a do Ferroviário, né? Eles fizeram as biografias dos três grandes clubes da capital cearense. E eu queria dizer que o Fortaleza e o Ceará são clubes muito grandes para a gente estar discutindo uma besteira dessa. Mas, pô, cara, na boa, vocês não precisam disso. O Ceará é um time grande de Série A, o Fortaleza é um time de Série B que merece estar na Série A e sem sombra de dúvidas vai estar em breve. E é uma coisa assim, desnecessária ficar atiçando uma rivalidade dessa sem necessidade, né? Com todo respeito ao Alberto Damasceno, ele fala uma coisa que ele tem uma certa, assim, uma questão, a gente vai explicar uma questão da história, ele se equivoca um pouco assim nessa questão, né? Então vamos começar. O Fortaleza originalmente foi fundado pelo Alcides Santos em 1918. E o Alcides Santos fundou alguns times anteriormente, como o Tabajara, como o Maranguape, e também fundou dois clubes que entram mais forte na história do nosso Fortaleza Centenário em 2018. Um deles é o Fortaleza Sporting Clube, fundado em 1912, que participou de alguns torneios amadores da época e não deu frente, né? Acusado assim de não ir muito bem as coisas, ele também não ia muito longe, acabou fundando o Stella Futebol Clube, que é o clube que originou o Fortaleza. Por que o Stella originou o Fortaleza? Na verdade, dois clubes originaram o Fortaleza, especialmente o Stella. Tanto o Stella quanto o Tabajara eram clubes que jogavam aqueles torneios amadores e tal, da ADC, que aconteceram na segunda metade da década de 10. Né? E alguns jogadores, a maioria de dirigentes e tal, saíram do Stella para o Fortaleza. Mas alguns jogadores importantes, como o Juracy, maior tira de Clássicos Reis, 25 gols, saiu do Tabajara. Então, esses dois clubes foram fundamentais na fundação do Fortaleza em 1918, no dia 18 de outubro de 1918. O Fortaleza ele foi dominante durante essa década de 20, ganhando 8 estaduais, acredito que 5 de forma invicta, entre 1920 e 1928, e em 1929 abandonou a disputa como líder, e só foi perder o título na última rodada, mesmo tendo existido anteriormente do campeonato. O campeonato acabou indo para o Maguari. Nesse momento, em 1929, o Fortaleza fechou o departamento de futebol. Realmente, o departamento de futebol do Fortaleza Esporte Clube foi fechado em 1929. E com isso, muitos dirigentes e muitos atletas foram fundar o Orion, que jogou o Campeonato Cearense do outro ano, foi campeão cearense e existiu até 1932, inclusive jogou contra o Fortaleza em 1932, sendo dissolvido depois do retorno do Fortaleza. O Fortaleza, para quem não sabe, alguns aí, pô, acabou, foi outro time que nasceu em 1932, foi outro Fortaleza Esporte Clube? Não, por alguns motivos muito simples. O Fortaleza continuou tendo o clube social, o clube, e continua existindo o clube, tendo sede, presidente, diretoria, eles continuaram a existir, mesmo sem o departamento de futebol, esse clube continua a existir. A razão social da época ainda existia. Lembrando que você hoje não tem mais registros assim tão fortes, só registros internos do clube sobre isso, até porque a atual razão social que você pode procurar é de 1984, feita lá pelo Silvio Carlos. Mas na época a razão social foi mantida, a sede foi mantida, tinha presidente, tinha diretoria, só não tinha atletas, foi mantido apenas o clube e tal. O Fortaleza não abandonou o futebol. Tanto que em 1932, o Fortaleza, como ele saiu em mais de uma temporada, ele não tinha, quem passava mais de uma temporada longe, perdia a filiação junto à Federação Cearense de Futebol, a Federação Cearense, na verdade, a ADC na época, a Associação de Desportos do Ceará. Então o Fortaleza perdeu essa filiação porque passou 30 e 31 sem jogar. Então ele perdeu e voltou em caráter experimental em 1932 com uma equipe de jovens.
Para quem não sabe, o Fortaleza tem alguns jogadores jovens e acabou trazendo. E aí, em 1932, o Fortaleza Sporting Clube, virou o Fortaleza Sporting Clube em 1941 por um decreto de Vargas, adentrou o Campeonato Cearense. Para quem não sabe, né, realmente o Alberto Damasceno falou isso mais de uma vez, mas alguns outros historiadores, como Azevedo, o Maia, o Nirez, eles falam, vocês podem ver aqui nas páginas do livro, vocês podem comprar, 76, 77, 78, 79, vocês podem ver o Nirez, o Alfredo Sampaio, grandes historiadores, dois dos principais historiadores do nosso estado, falam que o Fortaleza não acabou. Inclusive, vocês podem procurar no Acervo do Povo, qualquer um pode pedir, pode chegar, e no Acervo do Jornal do Povo tem jornais da época que falam que o Fortaleza retornou, o Fortaleza estava retornando. Inclusive, tem uma matéria muito bonita, que está aqui no link, está aqui abaixo, feita pelo Alan Neto, dos 50 anos do Fortaleza. O Alan Neto novinho ainda, é uma matéria que ele fez para o Jornal O Povo, junto com o Cid Santos, dos 50 anos do Fortaleza. Então, o fundador do Fortaleza, mesmo comprovando que aquele Fortaleza de 32 é o mesmo que ele fundou em 1918. E para terminar essa questão, que não deveria ter dúvidas nenhuma, você pode ver aqui, a imagem aqui, ó, aqui do lado, esse troféu está lá no PC. É o troféu de 1921. O que comprova? O Fortaleza não teria porque o Fortaleza mentir, já que ele continuou tendo e mantendo a posse dos troféus da época. Inclusive, na Arena Castelão, quem for ver a exposição, tem um troféu do Campeonato Cearense de 1920, que é pertencente ao Fortaleza. Então não existe dúvidas, o Fortaleza foi fundado no dia 18 de outubro de 1918. E quem discorda disso está discordando com a história. Inclusive, qualquer torcedor que for discordar disso quer diminuir tanto o Fortaleza quanto o seu próprio clube. Porque o Fortaleza, ele depende do Ceará e o Ceará depende do Fortaleza, porque nós dois somos os dois principais clubes do estado. E o estado não existiria, não seria futebol, não seria bonito que nem desse jeito. Então, somos codependentes, somos clubes que existe a rivalidade, mas existe o respeito. E diferenciar isso é uma pena, é uma coisa muito chata. O torcedor do Fortaleza merece respeito e por isso que a gente também tenta pregar o respeito máximo ao torcedor do rival. Então, é uma polêmica besta, uma polêmica boba que você pode ver nesse livro, Fortaleza, História, Tradição e Glória, da Ayrton de Farias. Inclusive, para quem não quiser ler o livro inteiro, tem uma versão Pocket, também, menorzinha, lançada em 2007, essa aqui é a segunda edição, que o Arthur Saraiva me emprestou. Está ali no comecinho, pela página 23 também, você pode ler essa parte do Pocket. Então, cara, que esse assunto está enterrado. O Fortaleza de 1918 é o mesmo Fortaleza de 1932. O departamento de futebol só foi falido não, né? Foi extinto e recolocado. E o Fortaleza é o mesmo, mesma razão social, o mesmo nome, mesmas cores, mesmos dirigentes, mesma sede social. Os troféus permaneceram com a equipe, então é o mesmo clube. A Federação Cearense diz isso, a CBF diz isso, a FIFA diz isso. Não vai ser um livro que vai mudar isso. Com todo respeito ao Alberto Damasceno, ele tem todo o direito de ter a questão dele lá, de duvidar, mas a gente sabe que não condiz com a realidade. Ele é um historiador que diz ao contrário. Infelizmente, a gente vai ter que atestar isso aqui no vídeo. Ele é um torcedor do Ceará. Ele lançou esse livro na sede do Ceará, e um livro que foi divulgado na sua inauguração pelo site do Ceará. Então, é um pouco parcial, inclusive, a gente fala um pouco disso. Com todo respeito ao clube alvinegro, grande como o Fortaleza também são os dois maiores clubes, mas não tem necessidade. O Fortaleza de 1918, Fortaleza de campeão, primeiro campeão cearense em 1920, campeão 41 vezes do estadual, fundado em 1918, fará centenário em 2018, e se acharem ruim, o Fortaleza faz outro centenário em 2032, e aí pra gente é festa, porque bom mesmo é ter o Fortaleza na nossa vida. Todo mundo sabe disso. A gente fica aqui por aqui hoje. Espero que você tenha gostado do vídeo. Dá um like, curte, compartilha, mostra para o seu amigo e fala aí que essa história não procede bem, porque Fortaleza sim é centenário e ninguém vai tirar isso da gente. E se tentarem tirar, eu posso ter certeza, não vai dar certo, tá bom? Valeu, pessoal, um grande abraço e até mais.